Fala família Leonardo, aqui canal na torcida Vascaínos, colando com vocês aqui agora na parte da tarde desta terça-feira, dia 7/1/2025, para mais um giro de notícias. E é claro que hoje vamos falar muito dessa coletiva de imprensa do Fábio Carilli, onde ele foi apresentado muito positivo, falou muito, sabe, sobre contratações, sobre esquema tático, sobre também as suas expectativas para 2025. Nesse vídeo também vamos falar do Tietê, que foi apresentado, sem contar a 777, tá? Que só pagou aproximadamente 18%, Amadeuzinho, de todas as dívidas que ele fizeram no futebol, no período ali da gestão dessa empresa bem suspeita não, desculpa, tá? Picareta. Já o Amadeu vai deixar também uma boa tarde dele, vou chamar a vinheta, já eu volto com muitas informações, atualizações e também cortes dessa coletiva que nós achamos importante, porque esse homem aqui, ó, tá famosinho. Mais uma perguntinha que viralizou, agora tá lá, né? Em destaque lá do Net Vasco, porque saiu até no GE. Vamos aqui rapidinho para a vinheta e a gente volta. Amadeuzinho famosinho. Já. E olha só, gente, ó. Esqueça tudo. Já voltamos. Voltamos aqui, Leonardo, canal na torcida Vascaínos. Primeiramente agradecendo aos mais de 102 mil inscritos aqui nessa plataforma. Muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pelo seu comentário. Para você que chegou aqui agora, ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações caso vocês gostem dos nossos conteúdos. Primeiramente, boa tarde, Amadeuzinho. E já vamos aqui, né, naquelas primeiras impressões do Fábio Carilli como técnico do Vasco. O que você sentiu onde a gente trazer aqui as partes importantes dessa coletiva? Boa tarde, amigos, boa tarde, amigas, ligados, conectados aqui no canal na torcida Vascaínos. Eu ontem, quando eu fui na apresentação lá do Paulinho, né, o Paulinho na coletiva, aí depois tivemos o Daniel Brito, o chefe dos scouts do Vasco, aí depois tivemos também o João Vitor dando lá uma palhinha para nós na coletiva, e o Carilli muito, né, em off lá, conversando com todos os jornalistas que estavam lá presentes. Ele já deu uma palhinha como seria, e hoje na apresentação dele, eu realmente me surpreendeu, já me surpreendeu ontem, e hoje na coletiva me surpreendeu da forma como ele conduz, né, os seus treinamentos, como ele conduz a forma de trabalhar no clube de futebol. E eu fiquei muito feliz quando ele fala que o esquema dele aparentemente é o 4-2-3-1, podendo mudar para um 4-2-4, para um 4-4-2. E como ele já usou no Santos, ele não gosta muito de usar três zagueiros, como ele já chegou a usar lá no 3-4-3, mas é aquilo, ele está conhecendo o grupo, está conhecendo os jogadores, então ele falou que o elenco é muito qualificado. Eu até fiz uma pergunta, como o Léo falou, que a pergunta mais uma viralizou, quando eu perguntei a ele a respeito se ele ia dar preferência para alguma competição, ele disse que não. E quando eu perguntei a ele também sobre algum atleta que ele poderia, ou alguns atletas que ele poderia trazer ou indicar para o clube, ele falou que primeiro ia ter um treinamento agora, ele está começando a treinar, e é um cara que está deixando boas impressões no início. Eu acho que vai agregar muito pela forma dele conduzir realmente o departamento de futebol, dentro e fora de campo. E um cara sério hoje na coletiva, né, Léo? E outro detalhe, né, cara, falando sobre essa coletiva, nós vamos deixar aqui alguns cortes, tá, para vocês poderem ver da própria boca ali do novo técnico do Vasco, ele falando sobre contratações. Ele citou aqui também a situação do Balbuena, como ele disse, né, para agora o Balbuena não chega. Nós já tínhamos essa informação que o Balbuena deve de chegar no meio do ano. Ele pode vir, no caso, a custo zero, já pode assinar um pré-contrato. Parece que o Vasco está alinhando essa situação. E ele também falou sobre o Samir. Ele conhece o Samir, sabe que o Samir jogou na Udinese, mas ele deixou bem claro, né, que o clube não está nesse momento aí cogitando a vinda do Samir. Lembrando que o Samir, ele foi oferecido ao Vasco e o Vasco ficou de analisar essa situação. Eu creio que ainda não analisou, mas uma coisa é certa: desses zagueiros, eu acho, Amadeu, que o que está mais próximo é o Maurício Lemos. Porque ele chegou a afirmar que o Maurício Lemos aí é o jogador,
que o clube está conversando, Amadeu. E deixou, né, deu a entender que só depende do Maurício Lemos. Pelo que o Carille falou hoje e falou abertamente, é isso que eu acho que o torcedor, o jornalista gosta de ouvir de um treinador, de um atleta, de um diretor, é ser, sabe, correto e direto no assunto. Exatamente. Conversei, não conversei, não foi me oferecido, ninguém falou desse determinado jogador. E realmente o do Samir ele não falou, ele até na coletiva ele fala, o da Udinese não chegou até a mim. O Balbuena sim, conversou com o Balbuena, os russos são complicados de você negociar com eles. Eles querem dinheiro à vista. Eles querem dinheiro à vista. Aproximadamente 5 milhões de euros, Amadeu. Exatamente, e o Maurício Lemos está né? Teve aquela primeira vez que o Vasco tentou, deu aquela... E o Vasco está tentando o empréstimo do Maurício Lemos, tá? Junto ao Atlético Mineiro, que não quer mais ficar com o atleta, mas tem essa questão de convencer a família de poder vir para o Vasco da Gama. Então, bom, o Carille também deixou bem claro que ele precisa de pelo menos mais um zagueiro. Ele tem um elenco do Vasco como um elenco forte, ele falou que é um elenco qualificado, ele falou que os reforços que o Vasco vai receber, principalmente do departamento médico, são muito importantes, como o retorno do Jair, o retorno do Paulinho, que ontem até concedeu entrevista, a Amadeuzinho estava lá no CT juntamente com o Paulinho. Ele falou muito também do menino Estrela, que ele não tem assim, né, em linhas gerais, sabe, uma opinião formada, porque ele ainda está conhecendo o jogador. Mas ele entende também, já que o Estrela não é aquele jogador para jogar pelo lado de fora, para fazer ali a função de um ponto esquerda. Foi até sugerido na coletiva que fosse... se fosse o caso do Coutinho jogar pelo lado esquerdo, ele falou assim, olha, eu não entendo que o Coutinho venha jogar do lado esquerdo. Aí ele chega a citar também, vocês vão ver tudo nesses cortes aqui, ele chegou a citar também a situação do Dimitri Payet juntamente com o Coutinho, porque o Dimitri Payet, ele tá para renovar o seu contrato, parece que o Vasco está conseguindo um acerto. Bom, aquela informação que nós já tínhamos trazido, que o Payet tem aproximadamente 7 milhões e meio para receber até o mês de maio, parece que o Vasco vai dissolver esses 7 milhões e meio até o final do ano. Não sei se tem alguma bonificação, se o Vasco prometeu alguma coisa por fora, mas aí o Dimitri Payet tem interesse de renovar com o Vasco, assim também como o Verratti. Parece que essas situações estão sendo bem amarradas para o Carille ter um bom elenco. Aí ele chega também a falar do Adson, que ele não entende que o Adson também é esse jogador, sabe, de extremo. Tanto que ele pede 2 jogadores de lado e um zagueiro. Os 3 reforços que o Carille quer. Porque na pergunta da Amadeuzinho, o Amadeuzinho pergunta, olha só, Carille, como é que fica essa situação? Você vai priorizar alguma competição, tendo em vista que o Vasco hoje vai disputar 4 competições esse ano? Ele foi bem categórico em falar, olha só, eu jogo um jogo de cada vez, todo jogo é uma final, então eu não vou priorizar. Mas ele não escondeu, né? Não. Que o Vasco está trabalhando, quietinho. Será que vamos ter surpresas, Amadeu? Eu quero acreditar, estou acreditando e estou otimista. Como eu sempre fui otimista, lógico que um tempinho atrás a gente desanima um pouco devido ao Vasco não contrata, mas ontem, vendo, e hoje, né, na coletiva, foram feitas, inúmeras perguntas para o treinador Fábio Carille, aonde ele respondeu, meu irmão, na lata. Ele não fugiu a nenhuma pergunta, respondeu coerentemente. E a sinceridade dele é uma coisa legal. Lógico, início de trabalho, o Vasco ainda não entrou em campo, né? Também tudo é maravilhoso. Tudo é maravilhoso agora. Então vamos estrear no sábado com um time praticamente misto, reserva, com 2 jogadores que de repente, né, são reservas no time A. E temos que aguardar, gente. Só não vai adiantar criticar agora, porque vão ser pelo menos 3 jogos com esse time. E na 4ª rodada, se não me falha a memória, com o Madureira em Manaus, no dia 23 de janeiro, é onde o Carille vai estar estreando e os jogadores do time principal também vão estar em campo. Então, por ali, nós já vamos poder ver como o Vasco vai jogar. E, Léo, ele até falou, o Carille, que antes da viagem para Manaus, ele vai dar uma coletiva legal da parte dele, dizendo como o Vasco vai jogar, como ele está vendo o elenco do Vasco, se realmente precisa de contratações ou não, ou os jogadores que chegaram. Isso eu achei legal do Carille, né, Léo? E falar em jogadores que chegaram, ontem, todos os reforços que o Vasco vai anunciar, como hoje já anunciou o Tietê. O Tietê é jogador do Vasco para essa temporada. Depois, na live lá do NTCast, ou amanhã de manhã nós vamos trazer mais detalhes, mas o Tietê é o primeiro, nem sei se nesse momento já está anunciando alguém, porque ontem a Amadeuzinho estava lá no CT e na academia estava o Tietê, estava o Daniel Fusato e também o Lucas Freitas. O único que foi a campo foi o Lucas Oliveira. Claro que a nossa expectativa é de mais atletas,
bom, pelo menos para poder ser apresentado, ser anunciado oficialmente, e também de mais reforços, até eu acho que até a pretensão do Carille. Um outro grande detalhe é que saiu uma matéria agora, eu vi até pelo Net Vasco, tá? Que a 777, infelizmente, né, cara, essas são as situações que o Vasco tem passado, e aí a gente vê a necessidade de aparecer um investidor, ou aparecer algum tipo, sabe, de receitas novas no Vasco, porque infelizmente a 777 ela só pagou 17 ou 18%, sabe, do passe dos atletas, das luvas, ou seja, o Vasco está sendo executado, como eu disse no vídeo de mais cedo, enfim, o Vasco está sendo executado mais uma vez aí por falta de pagamento de FGTS, aproximadamente mais de 2 milhões numa dívida ativa que passa de 30 milhões. No período de 2020 a 2022, o Vasco me deixou de pagar aproximadamente 2 milhões e meio aí, de valores de FGTS. E para a gente poder finalizar, agora vamos ficar na expectativa. Claro, vou deixar os cortes aqui agora, para vocês poderem ter um pouco mais aí de noção daquilo que o Carille falou, se caso você não viu. E se você viu, aí você veja de novo, que a gente vai separar aqui de uma forma bem positiva, bem especial, para você poder entender quais são as pretensões. Gostei muito dele falar sobre sinceridade. Olha, às vezes eu peco pela minha sinceridade. E abrir o jogo também, não esconder com quem o Vasco está negociando. Acabou o mistério. Pelo menos isso é bom, cara. Você vem para cá, aí, né, é aquilo que eu estava até reclamando. Eu acho que a diretoria deveria vir para poder, né, já apresentar o projeto de 2025, não veio, mas hoje veio o Carille, e pelo menos nessa parte de contratação ele abriu o jogo, né, mano? Abriu. Não escondeu, sincero. E outra coisa, não teve esse mimimi, não, de posição tal, não vou falar para jogador tal não se sentir desprestigiado. Não, pelo contrário. Falou aonde quer usar os jogadores e falou quais são as necessidades dele, porque nesse elenco ele enxerga que falta 2 homens agudos de profundidade nas extremidades do campo, né? Tanto um ponta direito, tira o ponta direita, né, mano? Na minha época, na nossa época, ponta direita e ponta esquerda. Exatamente, e também ali ele quer um quarto zagueiro. Ele quer um zagueiro pelo lado esquerdo. Ó, zagueiro pelo lado direito, central. Você lembra disso, Amadeu? Lembro, zagueiro zagueiro. Pelo lado esquerdo, quarto zagueiro. Então, ele tá atrás de um famoso quarto zagueiro, né, Amadeu? Futebol não mudou, já dizia o professor, né? Nunca vai mudar. A nomenclatura é que muda, mas o futebol é a mesma coisa. E, cara, estamos aqui, né? Vou deixar aqui essa paisagem para vocês, antes do corte, desejando ao Carille um bom trabalho, que seja bem-vindo, que ele consiga, sabe, tirar tudo ali que ele tem na mente dele, que ele vai colocar no papel, que ele consiga desenvolver em campo, porque se o Carille der certo no Vasco, quem dá certo? Porra, dá. Somos nós, a torcida. Vai acabar, né, essa preocupação, essa situação toda de como o torcedor já está cansado desses, né, hiatos. Eu vou falar hiatos, vou falar dessa década toda aí sem um título, realmente o último título de respeito foi 2011, que foi um campeonato nacional, uma Copa do Brasil. Então tá na hora realmente do Vasco dar aquele upgrade. Eu acredito, tô otimista. E, Carille, bom trabalho, sucesso para você. Com certeza a torcida vai estar te apoiando. E parabéns pelo que você também falou da torcida do Vasco, que realmente é uma torcida diferenciada, né, Léo? É isso. Então, galera, ó, fica com esse corte aí do Carille, que falou muito. E olha só, se liga só. Você acha que o Vasco é brincadeira? Ó? Plena terça-feira, ali, ó. Tour da Colina. É isso aí, ó. Visitação. Pessoas ali agora na estátua do Roberto Dinamite. E nós vamos embora, ó, com essa imagem aqui, ó. Vê se você vai se ligar nisso daqui, ó. Ó. Aqui, ó. Amadeuzinho, me dá licença. Só se for agora. Aí, ó. O legítimo clube do povo ali, ó. Entendeu? E, ó, eu acho que essa lona vai ser trocada, né, Amadeu? Vai trocar. Entendeu? Já estão tirando a lona, deve trocar até a inauguração. E detalhe, uma última informação. O gramado tá bonitinho, tá? Tá um tapete. Tá gostosinho para praticar o Angleball 3.0. Porque o 2.0 era do Zé Ricardo. Chega. Tá vindo o 3.0 aí, que é do Carille, ó. Beijão e eu fui que fui, galera. Boa tarde, Fábio. Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos. Bem-vindo, parabéns aí pela escolha do Vasco. Sucesso para ti. Fábio, esse ano o Vasco vai disputar 4 competições, inclusive desde 2017 que não disputava uma competição internacional sul-americana. Você vai priorizar um desses campeonatos? E mediante essa pergunta, você pensa realmente em algumas peças, repor, contratar algum jogador para dar rodagem ao elenco? Obrigado, boa tarde, sucesso. Boa tarde.
eu sou muito de pensar no próximo jogo, independente da competição. Então, termina um jogo, a nossa próxima decisão, independente do campeonato, é o próximo jogo. É assim que eu gosto de trabalhar, sem priorizar nada. Em relação... o clube tem trabalhado, eu já considero um elenco forte, né, principalmente com a volta de alguns jogadores do departamento médico, no caso de Jair, Paulinho, que já voltaram no final do ano passado, o Adson, que daqui a um pouquinho está de volta, o próprio Estrela. Talvez fuja algum nome aqui nesse momento, mas já tem os reforços mesmo dentro do Vasco, com a volta desses jogadores, e estamos trabalhando ali quietinho com a diretoria aí para que chegue mais alguns jogadores para potencializar esse grupo que eu já considero forte. Fábio, boa tarde. Fábio Azevedo aqui do canal Fanático Vascaíno. Seja bem-vindo ao Vasco da Gama. Queria que você falasse o que você imagina em relação a Coutinho e Payet, porque sempre foi um dilema no ano passado, pode jogar junto, não joga junto, o Payet joga mais à frente, o Coutinho joga mais à frente. O que você imagina em relação a esses dois que têm contrato, por enquanto, só até o meio do ano? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Penso que quando tem qualidade, a gente tem que tentar colocar esses caras todos em campo juntos, né? Se estiverem bem, dar um suporte para que esses jogadores possam fazer o melhor possível dentro de campo. Mas o mais importante, que tem qualidade, pode ser com o Alex Teixeira, daqui a pouquinho pode ser com o Estrela, 2 meias. Jogadores que... o Estrela é um menino, mas os outros 3 jogadores já experientes, com muitas vitórias na carreira. Possibilidade que eu tenho pensado sobre isso sim, e quero levar para a prática para ver se vai dar certo. Fábio, boa tarde. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Você falou que o Vasco ainda trabalha para poder potencializar esse elenco. Eu queria ouvir de você se você tem tido alguma participação nessas movimentações. Se me permite, surgiu uma especulação há pouco tempo de que você teria até entrado em contato com o ex-atleta seu, Balbuena. Algo nesse sentido, que você tenha buscado o jogador, feito esse convite para vir para o Vasco? Sim, sobre esse jogador, sim, eu conversei. Um jogador que conquistamos juntos, um jogador que eu confio bastante, mas já de antemão essa possibilidade não vai acontecer, tá? Mas tenho participado junto com o Marcelo, com o Felipe, com o presidente ali, todos os dias, muitas vezes até de manhã e de tarde, desde quinta-feira que eu cheguei, que eu comecei a trabalhar quinta-feira à tarde, dia 2. Então essas conversas elas estão sendo diárias aí para que a gente possa qualificar ainda mais esse grupo. Pudesse falar um pouquinho sobre isso, e aí na continuidade do que você estava falando para o Correio, um pouco se você consegue identificar uma principal carência desse elenco. Ontem você falou muito sobre os zagueiros e o quanto que, por exemplo, eles podem ser importantes para a definição do esquema que você vai jogar. Se existe um ponto que você acredita que é a prioridade de carência desse elenco nesse momento, que deve ser o foco da diretoria. Obrigada. Hoje é a busca por um zagueiro e jogadores que atacam profundidade. Jogadores de velocidade, jogadores de lado. É um grupo, por suas características de ter muita bola no pé, de vir buscar jogo, e a gente está buscando jogadores que agridem mais espaço, que levem a linha defensiva para trás, né? É claro que com o trabalho a gente pode melhorar esses jogadores que nós temos, mas o ideal é ter jogadores com essa característica aí para que possa incomodar mais o adversário. Oi, Fábio, Danilo do Expresso 1923, seja bem-vindo. A minha pergunta vai mais para o setor ofensivo. Desde que o Pedrinho assumiu o futebol do Vasco, você falou muito do DNA vascaíno, né? E da ofensividade, de ter talentos na base. A gente, ano passado, infelizmente, perdeu o David e o Adson, que faziam, junto com o Verratti, o ataque do Vasco, e acabou sendo improvisado vários jogadores, e no final, já com o Felipe, conseguiu achar um outro esquema com 2 lá na frente. As especulações até o momento, nenhum nome vindo forte para o ataque. Você tem alguma visão para esse ataque, utilizar o Verratti como atacante? Esses pontas, na realidade, podem ser substituídos por alguém do meio campo, como o Estrela ou o próprio Coutinho? Hoje, penso que é difícil para o Coutinho jogar de lado, penso ele mais por dentro. O Estrela, tenho pouca referência dele ainda dos poucos jogos que ele jogou, e lembro de gol dele fazendo e tudo mais, é claro que eu já olhei muito material dele, mas também penso que não é esse jogador de lado, né? Um cara parece lento, mas não é um meia mais clássico de jogar por dentro. Pode ser que essa forma que o Felipe terminou eu possa trabalhar, né? Se não chegar jogadores que possam fazer esse jogador de lado. Sei que o Puma já jogou na linha da frente, até na seleção do Uruguai. Penso que o Leandrinho, pela qualidade, apesar que eu não vou ter ele nesse início por conta da seleção, possa jogar nessa linha da frente também. Tem o Jean, que eu já acompanho há muito tempo, o chileno, que tem qualidade, que possa ser esse jogador também. Mas é a característica de meia, não é um cara de atacar espaço, é de receber bola no pé e procurar construir. Está passando muitas coisas, né, na cabeça, mas o que eu fico muito feliz é que tem muita qualidade. E aí vai ser da nossa sabedoria colocar esses jogadores no seu melhor dentro de campo. Muitas vezes alguém tendo que se sacrificar um pouquinho mais para que faça um todo jogar, né, porque a gente tem muitos jogadores no meio de campo com qualidade. Fala, Carilho. Tudo bom? Boa tarde, Lucas Moretti, do canal do Gigante Vasco. Vem muito se falando na imprensa de uma insatisfação do Verratti. Esses últimos dias vem se especulando isso. E ontem foi o seu primeiro contato com o Verratti dentro do CT. Eu queria que você falasse um pouquinho como foi esse contato. E já falando sobre o argentino, você em 2017 no Corinthians usava o Jô como fixo no seu 4-2-3-1. O que se assemelha ao Verratti do Jô e qual é a valência dele também para esse sistema? Boa tarde. Não sei disso, o primeiro contato ali muito bem, treinou muito bem ontem, é um cara voluntarioso, um cara que não desiste, e isso mostra nos jogos, ele sabe que a preparação dele tem que ser para isso. Não sei dessa insatisfação, tá? Para ser bem sincero, estou escutando isso pela primeira vez. Se assemelha, sim,
é um atacante que um cruzamento errado muitas vezes fica um cruzamento bom, porque ele vai em todas as bolas, ele é chato, ele não desiste. Tem isso do argentino, né? Essa garra de não desistir nunca. E é um jogador que eu tenho certeza que vai ser, mais uma vez, muito importante, porque eu gosto de jogador com essas características. Gosto. Como também, ontem já falei com alguns amigos que estavam ali no CT, também tem jogadores para fazer um 4-2-4, sem ter um fixo, e com jogadores meia que chegam na área para fazer gol. Também tem para isso. Né? Mas vai depender muito desses jogadores de lado aí para eu começar a pensar bem na forma de jogar e começar a treinar o quanto antes. No momento eu não consigo. Boa tarde, Carilho, aqui atrás, Matheus Guimarães do Lance. Seja muito bem-vindo ao Vasco. Você descartou a contratação do Balbuena. Por que ele não vem? E Samir, Pedro Henrique do Bragantino e Maurício Lemos são nomes que te agradam como alternativas? Samir, Pedro Henrique do Bragantino e Maurício Lemos. Lembra da Udinese, né? Sim, é um jogador que eu sei quem é, mas é um nome que ainda não foi falado dentro do clube, tá? Sendo bem verdadeiro com vocês, ainda não chegou. O Balbuena tem contrato na Rússia e os russos de cara já descartaram essa possibilidade. O Pedro também foi um jogador que eu lancei ali no Corinthians. Ele sobe em 2015, em 2017 ele joga bastante comigo. Eu não sei como é que está essa situação do Pedro. Né? Do Balbuena está descartado, do Pedro eu não sei como é que está, e do Samir ainda não foi falado. Maurício Lemos também é outro nome que a gente tem falado aí e estamos aguardando alguma definição. Vem aí mais um concurso público.